Todos os jornais estão mostrando a preocupação dos pais em todas as escolas do Brasil com a segurança de seus filhos na escola. Uns estão exigindo revista dos alunos na entrada, outros estão querendo mudar o filho para uma escola com segurança mais reforçada. Ou seja, todos, mais uma vez, estão querendo resolver o problema pela sua consequência e não pela sua causa. Estão esquecendo que resolver a causa do problema é a única forma de eliminar tais atitudes de um psicopata, porque estaremos eliminando assim a própria formação de psicopatas dessa natureza. Concordo com o reforço da segurança, mas se não tomarmos atitudes para eliminar as causas, vamos ter que aumentar tanto a nossa preocupação com a segurança que um dia nossos filhos vão ter que estudar dentro do seu próprio quarto, trancados, com 2 cães-fila na frente da porta. Mesmo assim, alguém pode atear fogo à casa, e o nosso imenso esforço neurótico não vai adiantar de coisa alguma. Toda criança e todo adolescente recebe influências constantes do meio em que vive. Esse meio é a sua família, o ambiente escolar, o ambiente da rua em que brinca e o meio virtual em que ele mergulha, principalmente se seu tempo nesse mergulho ultrapassa 1 hora em cada turno. Essas influências sempre existiram, mudando apenas as formas e as tecnologias empregadas. Então, o problema não está aí, mas na falta do acompanhamento intelectual, afetivo e disciplinar que toda criança e todo adolescente precisa ter durante todo o seu processo de formação do caráter. Há resquícios de tendências negativas em todo ser humano. Isso significa que todos podem ser levados a atitudes incorretas, uns mais que outros, dependendo da intensidade dessas tendências. Mas todos aqueles que demonstrarem elevada tendência comportamental negativa, seja ela qual for, poderão livrar-se de uma formação transgressora e neurótica se estiverem emocionalmente seguros e estáveis, com autoestima elevada. E para isso, devem estar permanentemente acompanhados por um adulto responsável durante a sua formação. É esse acompanhamento que está faltando na sociedade. E pior que isso, tanto as famílias como os professores e dirigentes de escola estão fugindo dessa responsabilidade como se o ser humano fosse autossuficiente na sua formação intelectual, emocional e comportamental. Não é. O ser humano é dependente. O ser humano depende da educação. O ser humano só consegue ter uma formação correta se em cada fase do seu crescimento ele estiver sendo satisfeito das suas necessidades básicas. E a obrigação dessa satisfação é dos pais, a princípio. E complementa-se com o acompanhamento dos professores na escola. Sabemos todos que não há escolas para educar pais, mas há obrigações que são tão simples, tão óbvias, tão fáceis de seguir, mas mesmo assim estão sendo esquecidas. Dar afeto permanente, dar disciplina permanente, estimular a criatividade, sim, estimular a criatividade, mas acompanhar os resultados, orientar os caminhos, conversar e principalmente ouvir o filho pelo menos uma vez por dia, deixando falar suas frases até o fim. Sim, é necessário, infelizmente, dizer isso. Os pais não estão dando ouvidos aos seus próprios filhos, cortam suas frases ao meio, mudam de assunto, como se os filhos não precisassem ser ouvidos. Além de não ouvi-los, quando eles se comportam mal, colocam a culpa em alguma doença, possivelmente adquirida de forma genética, quem sabe, de algum tio muito distante. E preferem mandar o filho para tratamento psiquiátrico, psicológico, neurológico. Preferem isso do que consertar a sua própria forma de educar. Na escola, por mais que sejam alertados pela mídia, professores e dirigentes ignoram a existência do bullying. E o bullying é um dos maiores causadores da baixa autoestima e, consequentemente, o principal elemento gerador de assassinos de escola. Basta ler com cuidado as reportagens de todas essas tragédias. Já vi muitos professores dizerem que o menino fragilizado é exagerado, ele é o culpado por estar sendo ridicularizado. Pois é, esse mesmo menino, se não estiver sendo acompanhado e protegido, é quem vai se transformar num futuro neurótico ou psicopata. O que precisamos, então, é seriedade para encarar o verdadeiro problema que é a formação hoje inadequada dos jovens. Eles estão sendo abandonados pelos pais e pelos professores. Isso precisa ser mudado imediatamente, ou não haverá segurança suficiente para conter os resultados neuróticos e psicopáticos dessa educação equivocada. Pais, professores, dirigentes de escolas, parem e pensem. Ou passamos a ter responsabilidade real com a formação integral da mente dos nossos jovens, ou vamos transformar nossa sociedade numa sociedade transgressora e assassina.
Vamos assumir que a responsabilidade de tudo que o jovem faz é nossa, porque ele é um espelho daquilo que vê em nós. Procurem ajuda se não souberem como fazer, mas não transfiram a sua responsabilidade. Vamos parar imediatamente de colocar a culpa na televisão, nos jogos eletrônicos, na influência genética, na má índole do menino. Tudo isso sempre houve e sempre haverá. Mas a forma de educarmos certamente fará com que passe por tudo isso sem que tenham sua mente deformada. Algumas atitudes, algumas dicas podem ser dadas para se tomar em casa, principalmente. Pais, ouçam seus filhos até o final das suas frases. Procurem entender o que eles querem dizer. É tão simples. Responda às suas indagações. Lembre que todas as perguntas de seus filhos são importantes para eles. Atenção a toda alteração no seu comportamento. Procure identificar as causas. Não descanse enquanto não encontrar causas prováveis de alguma mudança. Porque é nessas mudanças que começa a transformação do caráter. Dê afeto, mas dê disciplina. Uma criança ou um adolescente que é mantido com afeto e disciplina constrói um sentimento de segurança interior tão forte que é difícil que ele sofra má influência externa. Agora, algumas atitudes, umas dicas para se tomar na escola, pelos professores e pelos dirigentes. Tratem todos os alunos com afeto e disciplina. Mesmo em atividades criativas, o professor deve estar acompanhando cada passo do aluno, estimulando o seu desempenho, mostrando que tudo que ele faz é importante para o seu desenvolvimento e, mais importante que isso, mostrar-se contente, mostrar-se alegre com aquilo que o aluno está fazendo. Esse procedimento vai complementar alguma ausência porventura existente na sua educação doméstica. Sempre existe essa ausência. Estejam atentos a qualquer indício também, e muito importante, de bullying. Mesmo uma atitude que pareça muito boba, como um apelido de momento, uma gozação simples, pode trazer consequências graves para a vítima, principalmente se ela se fechar e se não expressar qualquer tipo de reação. Nesse caso, as punições têm que ser imediatas, firmes, exemplares, para desestimular a continuidade desse comportamento. Da mesma forma que recomendamos aos pais, tenha também o máximo de atenção a alterações comportamentais dos alunos. Procure identificar as causas, não descanse enquanto não encontrar as causas. As prováveis causas dessa mudança, sendo eliminadas, eliminarão consequências seríssimas no comportamento dessa criança, porque é aí que tem início a transformação do seu caráter. As dicas podem ser muito simples, mas experimente. Certamente vamos reduzir muito o que estamos vendo acontecer todos os dias em todos os cantos do mundo. Tenho absoluta convicção de que esse é o ponto. Reflitam, por favor, sobre isso. É a segurança, a felicidade e o sucesso de nossos filhos e de nossos alunos que está em pauta. Obrigado pela atenção.